pessoal, tudo bom? Estou eu aqui de volta e hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui do Ryoki Inoue que me ajudou muito, O Caminho das Pedras. Então, esse livro é um livro muito bom, ele é para autores iniciantes e até autores que já têm uma certa experiência e ele vai... Primeiramente, eu acho interessante falar de quem é o autor, né? De falar quem é o Ryoki Inoue. Ele foi nascido na década de 40, se formou em medicina, porém a grande paixão dele sempre foi a literatura. Então, o Ryoki decidiu abandonar na década de 80 a carreira na medicina para se dedicar inteiramente à sua produção literária. Mas o que acontece? Para ele manter o mesmo padrão de vida que ele tinha enquanto médico, ele fez um cálculo e ele precisava escrever muitos livros por ano. Então, primeiramente, ele foi aprimorando a técnica dele. Antes de escrever o primeiro romance, ele escreveu cerca de 100 novelas antes de escrever o primeiro romance. E quando ele começou a escrever, de fato, romances, como ele percebeu essa necessidade, ele criou um método de trabalho próprio, vamos dizer assim. Nesse método de trabalho, ele explora aqui nesse livro, né? E não só ele explora o método de trabalho dele, mas a gente pode acompanhar um pouco sobre o mercado editorial aqui também. Ele fala que, na verdade, o nome do livro se chama O Caminho das Pedras. Vocês podem ver que a minha edição já está até um pouco surrada, né? É um livro que eu consulto muito. E nessa obra aqui, ele explora toda a experiência dele, que é muito vasta nesse ramo. E quando falo muito vasta, é muito vasta mesmo. Para quem não conhece, o Ryoki Inoue, ele está no livro dos recordes por ter escrito cerca de 1086 romances. Sim, isso é muito romance. É romance pra caramba, né? Às vezes a gente passa muito tempo pra escrever um livro, muita gente fala que não tem tempo. Ele se dedicou praticamente, depois que ele abandonou a carreira da medicina, ele se dedicou muito à escrita literária, à literatura, à ficção. E toda essa experiência ele resume nesse livro, né? E também existe outro livro dele, mas que eu nunca li, que é Vencendo o Desafio de Escrever um Romance, onde ele também aborda esses temas, porém, esse daí eu nunca li. Só que o que eu posso falar sobre esse pequeno livro aqui? Ele é um livro de 118 páginas, muito valioso. Se você achar para comprar, por favor, se tiver interesse, entender um pouco sobre o funcionamento de histórias, da técnica dele, né? E aqui eu deixo muito claro, aqui é a técnica que o Ryoki, né, Ryoki Inoue, ele desenvolveu. Em outros manuais vocês podem encontrar outras técnicas, mas, por exemplo, aqui ele fala um pouco sobre a ideia de como surge a ideia de escrever um romance, de como a ideia maluca que é escrever um livro, explora de onde saem essas ideias, e aí ele vai entrando mais na parte técnica. Sim, ele começa a explorar sobre personagens, verossimilhança, todos os aspectos que você tem que lidar na hora de você construir um bom personagem, qual vai ser o plot principal, né, da sua história, os underplots, que são as subtramas. Ele fala sobre tramas e subtramas, e como você não colocar subtramas demais numa história para que ela não fique enfadonha, né? Como saber trabalhar isso de uma maneira interessante. Ele fala também sobre, além de construção de personagens, verossimilhança, ele fala sobre ambientação.
O Rick Noe, ele fala também aqui sobre gêneros literários, e é uma coisa muito interessante, porque em gêneros literários, ele coloca, por exemplo, faroeste como uma categoria à parte. Além do romance romântico, do terror, do suspense, da literatura fantástica, ele coloca as histórias de Bang Bang, de faroeste, como fosse um gênero à parte. Talvez isso, por quê? Porque muitas das obras literárias dele são obras de Bang Bang, né? São desse gênero. Ele também tem temas políticas e, enfim, independente do gênero que você estiver querendo escrever, eu acho que esse livro aqui é uma excelente pedida. Ele também fala aqui, se você está meio perdido, eu já vou adiantando uma coisa. Eu gosto de entender as estruturas. Eu acho que é muito bom você que está começando agora entender sobre estruturas literárias, Jornada do Herói, que inclusive eu vou fazer um vídeo a respeito da Jornada do Escritor, que é um livro também que as pessoas que estão começando nessa área buscam muito estrutura aristotélica. E aqui ele também passa uma estrutura. A estrutura que ele passa aqui é uma estrutura que ela pode parecer meio engessada a princípio. Só que nós temos que lembrar que o Ryoki, ele precisava escrever, ele escrevia muito rápido. O Jô Soares, ele deu uma declaração, sim, o Jô Soares, que o Rick Noe, ele escrevia mais rápido do que muita gente lê. Sim, porque também uma vez ele foi desafiado a escrever um romance em 24 horas e parece que ele terminou antes que isso. Sim, então é uma pessoa que ela tem bastante bagagem. Além de me ensinar um pouco aqui sobre estrutura, ele vai ensinar sobre tema, o tema da história. Se você vai falar, o tema é família, o tema é drogas, o tema é relações afetivas, o tema, enfim. E o enfoque temático, que chega a ser o enfoque temático, o tema, na verdade, ele é uma ponte para chegar no enfoque temático, que é o mais interessante. Sobre estilo, ele fala uma coisa bem basilar, que na verdade, cada autor, ele vai montando o seu próprio estilo ao longo da sua caminhada, ao longo da sua experiência, da sua habilidade de escrita, né? E sobre isso ele não pôde detalhar muito. Mas ele detalha, por exemplo, muito, e a gente pode ver aqui, sobre questões editoriais, né? Principalmente a respeito de dimensões de livros, sobre como fazer um projeto literário para você enviar para uma editora. Apesar de que eu acho que hoje em dia os projetos literários, só quando você já está dentro de uma editora, você já é um autor que já tem um certo nome, né? Além do que hoje em dia muita gente opta por nem sequer enviar para uma editora as suas obras. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você acha que enviar o original para a editora ainda é uma opção válida, ou se a autopublicação de repente pode ser algo mais chamativo para você. Deixa aqui nos comentários. Enfim, e ele vai detalhando até sobre essas questões do mercado editorial, e ele dá um exemplo de um livro dele, onde ele, além de explicar como se dá esse processo de fazer um projeto literário, né, o projeto de um romance, ele dá um exemplo sobre um livro que ele mesmo escreveu. E você vai vendo como essa técnica dele, ela vai se aplicando dentro num contexto prático mesmo, certo? O Rick Noel, eu acho que ele é uma leitura super válida, né? Ele também fala sobre diálogos. Ele não detalha muito sobre diálogos. Vocês podem ver, na verdade, que ele é um guia bem curto, né? Como eu disse, ele tem... Olha, achei minha...
o título de leitor. Então, é um livro bem curto, ele tem somente 118 páginas, mas ele é 118 páginas de dicas muito úteis. O Rick Nour fala aqui também sobre estruturas de diálogo. Sobre como você montar um bom diálogo, né? Ele também não se aprofunda muito, mas ele te dá uma boa noção de como é para você montar um diálogo, certo? De personagens, como você dá verossimilhança, porque esse é um aspecto muito importante na hora de você escrever qualquer história, seja um roteiro, seja um romance, um conto, não interessa. A verossimilhança sempre é um fator muito, 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 muito importante numa história, né? Porque ela é que vai fazer a suspensão da descrença. Enfim, esse aqui é a minha dica de hoje. E eu peço a vocês que deem um like, se esse conteúdo foi relevante para vocês. Comentem aqui o que vocês acharam. E nos primeiros links, aqui vai estar minhas redes sociais e o link da Amazon contendo alguns contos que eu escrevi. Se vocês quiserem, dá lá uma olhada. E até a próxima, pessoal!